E neste tempo que dedicamos à história da Igreja, voltamos a encontrar-nos com Dom Manuel Clemente. Cumprimento, muito boa tarde, obrigado por estar uma vez mais connosco. E para iniciar hoje, uma nova temática. Uma nova temática dentro daquela que já nos vem interessando, ou seja, da nova evangelização. Mas eu achei interessante nós pegarmos naquela primeira parte da definição que o Papa João Paulo II deu à nova evangelização, nova no ardor, nova nos métodos, nova nas expressões. A primeira parte, o ardor, não é? Porque eu julgo que é o fundamental, ou seja, para a nova evangelização, como para toda a comunicação humana que seja, isto é, sem ardor, sem vontade de comunicar, sem desejo forte de transmitir alguma coisa, não há comunicação e, portanto, não há evangelização. E ao longo da história encontramos momentos em que esse ardor se evidenciou. E hoje também os encontraremos, não é? Mas vale sempre a pena, neste passado do presente, detectarmos assim, alguns picos em que esse ardor foi mais evidente, em que alguém ficou verdadeiramente convicto e, por isso, incapaz de reter em si aquilo mesmo que o tinha convencido e, portanto, a descoberta de Jesus Cristo se tornou numa urgência de comunicação, porque é isso a evangelização. Ou seja, nós, quando falamos em evangelização, nós estamos a falar de outra coisa se não transmitir um encontro com uma realidade viva, com uma pessoa concreta, que é a pessoa de Jesus Cristo. Essa é a descoberta dos cristãos e, a partir daí, então, comunicar, transmitir o que é que se aprende de Jesus Cristo e o que é que, a partir de Jesus Cristo, a vida acha de ser. Não é? E, portanto, esta verdade da nova evangelização, que é a verdade da evangelização em qualquer tempo, vai-se verificando de novo em vários momentos de conversão, com vários personagens, e a dificuldade está na escolha. De maneira que eu estou a pensar dedicar estes 8 programas a momentos fortes, pelo menos até ao século XVI, e depois, se Deus nos der vida e saúde, dedicarmos outros tantos a momentos de conversão mais atuais, não é? Mas antes de chegarmos ao século XX e ao século XXI, vamos assim fazer uma revisão daqueles momentos céleres de conversões que acabaram por determinar cada época da evangelização, cada nova evangelização que em cada tempo acontece. E pensei começar por convertido típico, como começa... Que é exemplo ao longo de toda a história do cristianismo, não é? Que é São Paulo, não é? Porque, enfim, os outros apóstolos e os primeiros seguidores de Jesus Cristo tinham-no visto, não é? Tinham-no visto, andado com ele. Como diz São Pedro, nós que andámos com ele e que vimos o que ele fez e agora transmitimos. Não foi isso que aconteceu com Paulo. Paulo não tinha pertencido ao grupo de Jesus. Enfim, como nós sabemos, porque ele próprio diz, ele tinha sido educado em Jerusalém, na escola do antigo judaísmo. Era muito zeloso nessa religião dos seus pais, como ele próprio diz. E quando começou a ouvir falar de Jesus e do que Jesus dizia, aquilo parecia um transtorno à velha lei, ou àquilo que nós chamamos o Antigo Testamento, e por isso era, enfim, um perseguidor dessa ideia nova e até dos discípulos de Jesus Cristo, como também nos diz o livro dos Atos dos Apóstolos, em que o seu discípulo Lucas, que é o autor dos Atos dos Apóstolos, também nos transmite o que é que aconteceu com Paulo. Ora bem, portanto, Paulo está na circunstância em que está, digamos assim, um cristão de hoje, do século XXI, que não conheceu diretamente Jesus Cristo, não andou com ele no mundo, mas que descobre que Jesus Cristo é uma realidade presente, viva, e que a partir daí tudo muda de figura, não é? E tudo ganha outra luz. E é precisamente de luz que fala o relato da conversão de São Paulo, ou de Saulo, quando passa a ser Paulo, porque também muda de vida e de propósito, e que eu peço ao Paulo para ler. Do livro dos Atos dos Apóstolos. Estava a caminho e já próximo de Damasco, quando se viu subitamente envolvido por uma intensa luz vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? Respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ergue-te, entra na cidade e dir-te-ão o que tens de fazer. Saulo ergueu-se do chão, mas embora tivesse os olhos abertos, não via nada. Foi necessário levá-lo pela mão e assim entrou em Damasco, onde passou 3 dias sem ver, sem comer nem beber. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor disse-lhe numa visão: Ananias, respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor prosseguiu: Levanta-te, vai à casa de Judas, na rua direita, e pergunta por um homem chamado Saulo de Tarso, que está a orar neste momento. Então Ananias partiu, entrou na dita casa, impôs as mãos sobre ele e disse: Saulo, meu irmão, foi o Senhor que me enviou
esse Jesus que te apareceu no caminho em que vinhas para recobrares a vista e ficares cheio do Espírito Santo. Nesse instante, caíram-lhe dos olhos uma espécie de escamas e recuperou a vista. Depois levantou-se e recebeu o batismo. Depois de se ter alimentado, voltaram-lhe as forças e passou alguns dias com os discípulos em Damasco. Começou então, imediatamente, a proclamar nas sinagogas que Jesus era Filho de Deus. É um trecho muito interessante, aliás, muito conhecido, do livro dos Atos dos Apóstolos. Já não sabemos que não é diretamente de São Paulo, porque os Atos dos Apóstolos são escritos por um discípulo seu, por Lucas, mas com certeza que Lucas vazou aí muito daquilo que foi ouvindo a Paulo nas suas jornadas apostólicas, concretamente naquelas em que o próprio Lucas também tomou parte. E por isso está aí, digamos, já refletido e quase sistematizado um conjunto de elementos típicos de uma conversão apostólica autêntica, e no caso paradigmática, porque nós podemos ver que em 20 séculos de cristianismo no mundo, nos autênticos convertidos, estes elementos de alguma maneira estão presentes. Então vamos, digamos assim, seriá-los, não é? Em primeiro lugar, Saulo não é um cristão. Há de se chamar Paulo e há de ser cristão, mas não era um cristão. E, como eu dizia atrás, até considerava que o cristianismo, chamemos-lhe assim, como que transtornava, enfim, a religião e o sistema do antigo Israel. E por isso ele era um perseguidor de cristãos. E vai para Damasco, vai de Jerusalém para Damasco, exatamente para prender cristãos, como também se diz. Até que lhe acontece isso que Lucas aí descreve, mas que o próprio Paulo, de algum modo, descreve, ou pelo menos indica, num escrito, esse seu, que é a Carta aos Gálatas, quando ele diz que Deus revelou o seu Filho em si, quer dizer, não apenas a si, Saulo, mas em si. Isto é, nessa estrada, a presença do ressuscitado, a presença de Jesus Cristo, como se pode agora perceber, como que tomou conta dele. E de tal maneira que ele deixou de ver as coisas como as via até aí. Há aqui um momento fortíssimo de conversão, de onde o resto vai sair. E depois, aqui no diálogo agora dos Atos dos Apóstolos, que nós acabamos de ouvir, de São Lucas, segue desta maneira: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. O que é muito interessante, já nesta consideração que os Atos dos Apóstolos fazem, na reflexão que a partir daí aconteceu, ou seja, que ele, perseguindo os discípulos de Jesus, estava a perseguir o próprio Jesus. Ou seja, ainda e melhor, que o ressuscitado se identifica com aqueles que o seguem. Isto é descobrir muita coisa, não é? Já é um tratado de teologia. E existirá aqui também, lá está, o tal tratado de teologia, claro, que este episódio quer com certeza que a partir desse momento, que o próprio Paulo refere, como eu lembrei na Carta aos Gálatas, agora nos Atos dos Apóstolos, tudo isto desenvolve muito mais, com uma descoberta total de que está o ressuscitado, que o ressuscitado, de certa maneira, de toda a maneira, toma conta da vida daquele Saulo, que por isso também muda de nome e passa a ser Paulo. É um nome que já abre para o mundo romano, não só para o antigo Israel, como Saulo ou Saúl, mas Paulo é um nome latino, portanto, já daquele vasto mundo a que ele depois se vai dedicar como testemunha de Jesus Cristo e da ressurreição de Jesus Cristo. E interessante também é o que vem a seguir. Tudo isso é interessante, não é? O que é que eu vou fazer? Entra em Damasco. Houve essa voz do ressuscitado, entra em Damasco. E ele em Damasco vai encontrar quem? Vai encontrar a comunidade cristã. Desse Ananias, concretamente, que era um cristão de Damasco, onde é batizado, que é, enfim, um rito da entrada na vida do ressuscitado, no cristianismo, digamos, e depois começa ele próprio a anunciar aquilo que tinha acontecido com ele. E começa a falar. Pronto, Cristo está vivo, então muda tudo de figura, portanto, tudo tem que ser visto a outra luz. Não é? Quando ele recupera a vista, quer dizer que passa a ver tudo com outra luz. Não é? E isto, como digo, é o núcleo de qualquer conversão, porque, repito, em qualquer tempo, esta história de Paulo, digamos que se retoma, que se repete. Né? Hoje em dia, estou eu aqui a falar, mas muitos dos nossos telespectadores, que já têm contactos com outros cristãos e há mais ou menos tempo os têm, já ouviram histórias deste género, quer dizer, de pessoas que, a partir de certo momento, quer tenham sido educadas na fé cristã, transmitida para as suas famílias, para as suas comunidades, quer mais tarde tenham aderido ao cristianismo. Isso aconteceu porque, em algum momento, Jesus Cristo deixou de ser apenas uma referência histórica, como há outras personagens, grandes homens, grandes mulheres de outros tempos, mas passou a ser alguém vivo.
E quando essa vida de Jesus Cristo, os seus ensinamentos passam para a vida de uma pessoa e como que tomam conta dela, aí temos uma conversão e temos uma evangelização, porque a pessoa não se cala em relação a isso. E é isso que dá ao evangelizador o tal novo ardor, o tal ardor. Exatamente, que é um ardor novo, porque não é um ardor qualquer, é uma novidade que os cristãos reconhecem como fruto da própria ação de Deus, que nos esclarece e que nos faz ver as coisas a partir de Cristo e à maneira de Jesus Cristo. Isso é que é a evangelização. Porque a evangelização, como nós sabemos, significa uma boa nova que se transmite, e a boa nova é esta. Olha, afinal de contas, alguém venceu a morte e nós também podemos vencê-la se nos unirmos a Ele. E veremos de hoje a 8 dias outros momentos desta evangelização desenvolvida com o tal ardor que agora ao qual se quer voltar. Muito obrigado, Sr. Clemente. Até de hoje a 8 dias, quando voltarmos com esta rubrica sobre a história da Igreja.